A dor que você evita se torna fraqueza. A dor que você abraça é transformada em poder inquebrável. Há uma divisão invisível que separa a humanidade em duas categorias fundamentais: aqueles que fogem da dor e se enfraquecem progressivamente a cada adversidade, e aqueles que descobriram o segredo ancestral de transformar o sofrimento em força inabalável. A diferença não está em suas circunstâncias externas, no número de desafios que enfrentam ou na sorte que têm. A diferença está em algo muito mais profundo. Eles aprenderam a meditar como os estoicos, a encontrar em cada golpe da vida uma oportunidade de forjar um caráter mais forte, mais sábio e mais resiliente. Quando você observa alguém que mantém a serenidade no meio da tempestade, que encontra oportunidades onde os outros veem apenas problemas, que cresce precisamente quando as circunstâncias parecem destinadas a quebrá-lo, você não está vendo uma pessoa de sorte. Você está olhando para alguém que dominou as meditações estoicas mais poderosas já desenvolvidas pela mente humana. Estas não são simples técnicas de relaxamento ou filosofias abstratas de autoajuda. Eles são as ferramentas mentais que forjaram imperadores como Marco Aurélio, que mantiveram Epicteto firme na escravidão, até que ele se tornou um dos maiores mestres da história, que permitiram a Sêneca navegar pelas traições políticas mais perigosas de Roma, sem nunca perder seu centro interior. A primeira meditação que você deve dominar é a arte de resistir, mas não da maneira que a maioria entende a resistência. As massas vivem em constante luta contra a realidade, gastando enormes energias tentando controlar o incontrolável, manipular a opinião de outras pessoas, mudar circunstâncias que estão além de seu poder. Essa resistência cega-os, enfraquece dia após dia, ano após ano, até que se tornem sombras do que poderiam ter sido, amargurados pela constante frustração de travar batalhas invencíveis. Você pode desenvolver a verdadeira resistência estoica, aquela que se concentra apenas no que está sob seu controle absoluto. Marco Aurélio, enquanto governava o império mais poderoso da história e enfrentava pragas, guerras e traições, escreveu em suas meditações pessoais esta verdade fundamental: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. Esta não é uma frase motivacional, é a chave mestra para a liberdade interior. Todas as manhãs, antes que o mundo exterior comece a bombardeá-lo com suas demandas, passe 5 minutos meditando sobre essa distinção essencial. Visualize seu dia e categorize mentalmente cada situação potencial em duas categorias: o que você pode controlar totalmente e o que não pode controlar. Na primeira categoria estão seus pensamentos, suas decisões, suas reações, sua atitude, seu esforço, sua integridade. No segundo estão as opiniões dos outros, os resultados finais, as circunstâncias externas, o passado, o futuro incerto. Esta meditação diária lhe dará uma imensa vantagem psicológica sobre aqueles que dispersam sua energia vital em direções inúteis. Enquanto outros se esgotam lutando contra moinhos de vento, você canalizará toda a sua força mental para onde ela pode realmente gerar resultados. Nas reuniões de trabalho, enquanto outros ficam frustrados com decisões que não podem controlar, você se concentrará em dar a melhor versão de sua contribuição. Nos relacionamentos, enquanto os outros se desgastam tentando mudar as pessoas, você se concentrará em ser a melhor versão de si mesmo. Mas a arte de resistir é ainda mais profunda. Você deve entender que a dor não é sua inimiga, é sua mensageira mais valiosa. A maioria foi condicionada a ver a dor como algo a ser evitado a todo custo, como um sinal de que algo está errado, como uma experiência negativa que precisa ser eliminada imediatamente. Essa mentalidade os transforma em escravos do conforto, em seres humanos cada vez mais frágeis que desmoronam ao menor desconforto. A segunda meditação estoica que transformará seu caráter é aprender a aceitar a dor, para crescer exponencialmente através dela. Epicteto, que foi escravo por décadas antes de se tornar o professor de filosofia mais respeitado de sua época, entendeu melhor do que ninguém que a dor pode ser o catalisador mais poderoso para o crescimento humano. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque sua resposta à dor revela e forja seu verdadeiro caráter. Quando você enfrenta adversidades, a grande maioria entra automaticamente no modo de vítima. Eles se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Transformando cada dificuldade em evidência de que o mundo está contra eles, que eles não têm poder para mudar sua situação, que estão condenados ao sofrimento. Você pode desenvolver a mentalidade antifrágil do verdadeiro estoico. Em vez de se perguntar por que algo doloroso está acontecendo com você, pergunte a si mesmo: o que você pode aprender com essa experiência?
Como você pode usar essa adversidade para construir músculos mentais que você não tinha antes? Como esse desafio está preparando você para enfrentar dificuldades ainda maiores no futuro? Essa simples reorientação mental transforma cada obstáculo em um trampolim, cada problema em uma oportunidade de crescimento, cada dor em um professor disfarçado. Pratique esta meditação diariamente. Sempre que você enfrentar uma dificuldade, grande ou pequena, faça uma pausa de 30 segundos antes de reagir emocionalmente. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como essa situação está treinando meu caráter? Que força mental posso desenvolver por meio dessa experiência? Como posso usar essa dor para me tornar mais sábio, mais forte, mais preparado para o futuro? Essa prática transformará sua relação fundamental com a adversidade, transformando cada golpe da vida em combustível para o seu crescimento. Sêneca, que enfrentou exílios, enormes perdas financeiras e, finalmente, a ordem de cometer suicídio do imperador Nero, escreveu: cada novo dia é uma oportunidade para praticar a virtude. Ele entendeu que a força não é algo que você tem ou não tem, mas algo que você constrói dia a dia por meio de pequenas decisões que parecem insignificantes, mas se acumulam para criar um caráter inquebrável. A terceira meditação estoica que você deve dominar é o cultivo deliberado de hábitos mentais que o diferenciarão daqueles que vivem reativamente. A maioria passa a vida no piloto automático, reagindo impulsivamente a todos os estímulos externos, sendo arrastada por suas emoções como folhas ao vento. Você pode desenvolver o poder do estoico, a capacidade de escolher conscientemente sua resposta a cada situação, não importa quão intensa seja a pressão externa. Essa força é construída nos pequenos momentos, nas decisões aparentemente menores que você toma centenas de vezes por dia. Quando alguém o interrompe abruptamente, você tem duas opções: reagir com irritação automática ou optar por responder com paciência. Consciente, quando você enfrenta um revés em seus planos, pode ficar frustrado ou decidir se adaptar com flexibilidade inteligente. Quando você recebe críticas, pode se defender impulsivamente ou ouvir com a mente aberta para extrair quaisquer elementos úteis. Cada uma dessas microdecisões é um momento de treinamento para o seu personagem. Os estoicos entenderam que somos o produto cumulativo de nossas escolhas conscientes, não vítimas passivas de nossas circunstâncias. Marco Aurélio acordava todas as manhãs lembrando-se: hoje encontrarei interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, malícia e egoísmo. Mas não ficarei surpreso ou chateado, porque não consigo imaginar um mundo sem essas pessoas. Esta não era uma atitude pessimista, mas profundamente prática. Ao preparar sua mente para os prováveis desafios do dia, ele garantiu que não fosse pego de surpresa pela natureza humana imperfeita. Mais importante, ele se comprometeu antecipadamente a responder com virtude, independentemente dos comportamentos que encontrasse nos outros. Implemente esta prática todas as manhãs. Gaste 5 minutos visualizando os possíveis desafios do dia seguinte. Não faça isso por medo, mas por preparação estratégica. Se você tiver uma reunião difícil, imagine-se mantendo a calma e respondendo com sabedoria. Não importa quais atitudes você encontre. Se você espera enfrentar críticas, visualize-se ouvindo com a mente aberta e extraindo o valor de qualquer feedback válido. Se você antecipar frustrações, imagine-se adaptar com flexibilidade em vez de resistir rigidamente. Essa preparação mental lhe dará uma enorme vantagem sobre aqueles que vivem reagindo impulsivamente. Quando situações desafiadoras se apresentarem, sua mente já terá ensaiado a resposta virtuosa, tornando muito mais provável que você escolha a sabedoria em vez do impulso, a paciência em vez da irritação, o crescimento em vez da vitimização. Mas há uma meditação estoica que é ainda mais poderosa e transformadora do que as anteriores, que a maioria evita porque confronta a realidade mais fundamental da existência humana. Chama-se Memento Mori. Lembrando que você vai morrer, e quando você o pratica corretamente, libera um poder interior que muda completamente sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. A maioria vive em negação de sua mortalidade, adiando indefinidamente conversas importantes, mudanças necessárias, a expressão autêntica de seu ser, como se tivessem tempo ilimitado. Essa ilusão os torna fracos, os leva a desperdiçar energia em trivialidades, a adiar o essencial, a viver vidas de conformidade medíocre, porque assumem que sempre haverá amanhã para serem corajosos, para serem autênticos, para perseguir o que realmente importa para eles.
você pode usar a mortalidade como a ferramenta de clareza mais poderosa que existe. Os estoicos não meditavam sobre a morte porque eram mórbidas, mas porque entendiam que a consciência da finitude e da urgência sagrada a cada momento, propósito profundo a cada ação, coragem para as decisões importantes que continuamos a adiar. Sêneca escrevia cartas diárias a seu amigo Lucílio, lembrando-o: cada dia é um passo em direção à eternidade. Ele não fez isso para gerar ansiedade, mas para inspirar ação consciente. Quando você realmente internaliza que seu tempo é limitado, você automaticamente para de desperdiçar energia em velhos ressentimentos, em preocupações menores, em buscar a aprovação de pessoas que você nem respeita. Pratique esta meditação semanalmente. Passe 10 minutos, refletindo honestamente, sobre a brevidade da vida, não por medo, mas por gratidão e urgência produtiva. Pergunte a si mesmo: se você tivesse apenas mais um ano de vida, o que mudaria imediatamente na maneira como vive? Que conversas difíceis, mas necessárias, você teria? Que sonhos você deixaria de adiar? Quais relacionamentos você priorizaria? Que atividade sem sentido você eliminaria? Essa prática não fará você viver com ansiedade, mas com propósito. Isso lhe dará coragem para ter conversas autênticas, perseguir objetivos significativos, expressar seu verdadeiro eu, sem medo do julgamento dos outros. Quando você realmente sente em seus ossos que o tempo é limitado, você naturalmente prioriza o essencial e descarta o superficial. Marco Aurélio, sabendo que poderia morrer a qualquer dia no campo de batalha, escreveu: é possível que você se afaste da vida neste exato momento. Deixe que isso determine suas ações, palavras e pensamentos. Essa consciência da finitude não o paralisou, mas o libertou para agir com coragem, integridade e propósito em todos os momentos de sua existência. A quarta meditação que transformará seu relacionamento com o mundo é a disciplina do desejo, mas não da maneira repressiva que muitos entendem mal. A maioria vive escravizada por constantes desejos externos. Eles querem que os outros os validem, que as circunstâncias sejam diferentes, que o futuro lhes traga o que eles acreditam que lhes falta no presente. Essa dependência mental os torna profundamente infelizes, porque seu bem-estar emocional depende de fatores além de seu controle. Os estoicos descobriram que a verdadeira liberdade não vem de conseguir tudo o que você quer, mas de desejar conscientemente o que está sob seu controle absoluto. Epicteto, que havia experimentado a escravidão física, entendeu melhor do que ninguém que a liberdade mental é mais valiosa do que qualquer liberdade externa. Ele ensinou que você pode ser fisicamente um escravo, mas mentalmente livre, ou fisicamente livre, mas mentalmente um escravo de seus desejos não realizados. A disciplina estoica do desejo significa reorientar progressivamente seus desejos para o que você pode controlar completamente. O desejo de agir com virtude, responder com sabedoria, crescer em cada experiência, contribuir positivamente, sem a necessidade de reconhecimento. Manter a integridade, independentemente das consequências externas. Esses desejos sempre podem ser satisfeitos porque dependem exclusivamente de suas decisões internas, não da cooperação do mundo externo. Isso não significa tornar-se passivo ou perder a ambição legítima. Significa distinguir claramente entre preferências e dependências. Você pode preferir certos resultados externos, trabalhar inteligentemente em direção a eles, mas não torná-los a condição para sua paz interior ou seu senso de autoestima. Você pode desejar sucesso em seus empreendimentos, mas sua felicidade fundamental não depende de obtê-lo. Você pode esperar que os outros o tratem bem, mas sua serenidade não é quebrada quando eles não o fazem. Pratique esta meditação mensalmente. Faça uma lista honesta de tudo o que você deseja atualmente em sua vida. Em seguida, classifique cada desejo em duas categorias: aqueles que são completamente dependentes de você e aqueles que são parcial ou totalmente dependentes de fatores externos. Para desejos da segunda categoria, pergunte a si mesmo: posso transformar esse desejo em uma preferência sem tornar meu bem-estar dependente de sua realização? Como posso redirecionar esse desejo para algo que está completamente sob meu controle? Por exemplo, se você quer que seu chefe o reconheça, você pode transformar esse desejo em: quero fazer o meu melhor no meu trabalho, independentemente de receber reconhecimento ou não. Se você quiser que seu parceiro mude um determinado comportamento, você pode redirecioná-lo para: quero comunicar minhas necessidades com respeito e clareza, e responder com amor. Não importa qual seja a reação. Essa disciplina mental o liberta da montanha-russa emocional de confiar em fatores externos para sua estabilidade interna. A quinta meditação estoica que você deve dominar é a arte de responder conscientemente às emoções. Em vez de ser arrastado por elas como a maioria, há uma diferença abismal.
entre sentir emoções e ser controlado por emoções, entre experimentar estados internos e ser escravo de estados internos. Essa distinção separa aqueles que detêm o poder sobre suas vidas daqueles que vivem à mercê de todas as flutuações emocionais. A multidão foi treinada para acreditar que as emoções são comandos imperativos que devem ser obedecidos imediatamente. Eles sentem raiva e acreditam que devem expressá-la aggressivamente. Eles sentem medo e assumem que devem evitar a situação. Eles percebem a tristeza e concluem que devem permanecer paralisados. Essa reatividade emocional os torna imprevisíveis, não confiáveis e facilmente manipulados por qualquer pessoa que saiba como pressionar os botões certos. Você pode desenvolver o domínio emocional do estoico, a capacidade de sentir as emoções plenamente, sem ser dominado por elas, de extrair as informações valiosas que elas contêm, sem executar automaticamente as ações que sugerem. Sêneca ensinou que as emoções são como mensageiros que trazem notícias importantes sobre seu estado interior e sua avaliação das circunstâncias. Mas você ainda é o imperador que decide o que fazer com essa informação. Quando você sente raiva, a mensagem pode ser que alguém violou um valor importante para você, mas isso não significa que você deva atacar. Quando você sente medo, a informação pode ser de que existe um risco potencial que merece consideração, mas isso não significa que você deva evitar automaticamente a situação. Quando você percebe tristeza, a mensagem pode ser que você perdeu algo valioso ou que precisa processar uma experiência difícil, mas isso não significa que você deva ficar paralisado de melancolia. Esta prática diária lhe dará um controle emocional superior. Quando sentir uma emoção intensa, faça uma pausa de 10 segundos antes de agir. Pergunte a si mesmo: que informação essa emoção está me dando? O que isso me diz sobre a situação ou sobre meus valores? Qual seria a resposta mais sábia, virtuosa e alinhada com quem eu quero ser? Essa pausa consciente permite que você extraia o valor da emoção sem ser arrastado por seu impulso automático. Marco Aurélio praticou uma versão avançada dessa técnica quando sentiu emoções perturbadoras. Lembrou-se de que eram julgamentos mentais sobre a realidade, não a própria realidade. Ele escreveu: tire o seu julgamento e você estará seguro. Quem o impede de removê-lo? Essa prática permite que você mantenha a clareza mental mesmo nas tempestades emocionais mais intensas. A sexta meditação estoica é talvez a mais revolucionária para a mentalidade moderna. Aprender a crescer através do caos, em vez de ser enfraquecido por ele. A maioria foi condicionada a ver a adversidade como evidência de que algo está errado em suas vidas, como experiências negativas que devem ser minimizadas, evitadas ou eliminadas o mais rápido possível. Essa mentalidade os torna progressivamente mais frágeis, menos capazes de lidar com os desafios inevitáveis de uma vida significativa. O conceito moderno de antifragilidade tem raízes profundamente estoicas. Os grandes mestres dessa filosofia entenderam que certos tipos de estresse, desafio e adversidade não apenas não o prejudicam, mas o tornam mais forte, mais sábio e mais capaz. Como um músculo que cresce sob resistência controlada, seu personagem pode ficar mais forte sob a pressão de circunstâncias desafiadoras, desde que você adote a mentalidade certa. Epicteto, forjado por anos de escravidão física, desenvolveu uma fortaleza mental que nenhum conforto poderia ter criado. Sêneca, que enfrentou exílio, perdas financeiras e constantes ameaças políticas, desenvolveu uma sabedoria que nenhuma vida fácil poderia ter produzido. Marco Aurélio, pressionado por guerras, pragas e traições, desenvolveu uma serenidade que nenhuma existência sem problemas poderia ter cultivado. A chave é mudar fundamentalmente seu relacionamento com a adversidade. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, ele pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Em vez de se concentrar no que a dificuldade tira de você, concentre-se no que ela pode lhe dar. Em vez de enfrentar o desafio, use-o como equipamento de treinamento para seu personagem. Implemente esta prática semanalmente. No final de cada semana, revise os desafios que você enfrentou e pergunte a si mesmo especificamente: que pontos fortes eu desenvolvi esta semana que não tinha antes? O que aprendi sobre mim mesmo com as dificuldades? Como esses desafios me prepararam para lidar com situações semelhantes no futuro, com mais sabedoria? Essa reflexão consciente treina sua mente para extrair valor de cada experiência difícil. Os estoicos entendiam que uma vida sem desafios produz seres humanos fracos, enquanto os desafios navegados com a mentalidade certa produzem seres humanos extraordinários. A diferença não está nas circunstâncias que você enfrenta, mas em como você escolhe se relacionar com essas circunstâncias. A sétima meditação que você deve dominar
é entender a virtude como um caminho diário, não como um destino que você alcança. A maioria trata integridade, honestidade, coragem e sabedoria como conceitos abstratos que admiram de longe. Mas os estoicos entendiam que a virtude é uma prática concreta que é vivida momento a momento, decisão a decisão, dia a dia. Sêneca escreveu que a virtude não é algo que você tem ou não tem, mas algo que você pratica ou para de praticar a cada momento. Você não se torna uma pessoa virtuosa de uma vez por todas. Você se torna virtuoso escolhendo atos virtuosos de forma consistente. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil seguir o caminho de menor esforço, esse entendimento o liberta da tirania da perfeição. Você não precisa ser perfeito para viver virtuosamente. Você precisa estar comprometido em escolher a coisa certa, com mais frequência, com maior consciência, com mais consistência. Cada dia oferece dezenas de pequenas oportunidades para praticar a virtude. Dizer a verdade quando seria mais conveniente mentir, manter um compromisso quando você está se sentindo preguiçoso, realmente ouvir quando você prefere falar, ajudar alguém quando você não recebe crédito por isso. Marco Aurélio acordava todas as manhãs lembrando-se de que seu principal trabalho naquele dia não era governar um império, mas governar seu próprio caráter. Ele se perguntou: como posso praticar a virtude hoje? Onde terei oportunidades de escolher a sabedoria em vez da conveniência, a verdade em vez da popularidade, o valor em vez do conforto? Adote esta prática todas as noites. Antes de dormir, revise seu dia e identifique 3 momentos específicos em que você escolheu a virtude e 3 momentos em que poderia ter escolhido de forma mais virtuosa. Não o faça por julgamento cruel, mas por compaixão construtiva. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com esses momentos? Como posso estar mais preparado amanhã para escolher a virtude quando oportunidades semelhantes se apresentarem? Essa prática mantém você em constante crescimento, sem a pressão destrutiva da perfeição instantânea. Você se torna alguém que melhora consistentemente seu caráter por meio de escolhas conscientes diárias. A 8ª e mais libertadora das meditações estoicas é entender o profundo valor da aceitação. Não como resignação passiva, mas como força interior ativa. A maioria confunde aceitação com desistir, tornar-se passivo, permitir que outros os maltratem, ou permitir que situações injustas fiquem sem resposta. Essa confusão faz com que eles rejeitem uma das ferramentas mais poderosas para a paz interior e a ação eficaz. A aceitação estoica é completamente diferente. É o reconhecimento inteligente da realidade como ela é agora, sem gastar energia mental e emocional, resistindo a eventos que já ocorreram ou circunstâncias que estão além do seu controle imediato. Essa aceitação o liberta para agir de forma clara e eficaz, em vez de reagir à resistência emocional. Quando algo doloroso já aconteceu, você pode escolher entre 2 caminhos: gastar sua energia resistindo mentalmente ao fato de que aconteceu, ou aceitar que aconteceu e concentrar toda a sua energia em responder da maneira mais sábia possível. O primeiro caminho mantém preso ao passado e enfraquece sua capacidade atual de ação. O segundo libera você para criar o melhor futuro possível a partir das circunstâncias atuais. Epicteto, que havia aceitado profundamente a realidade de sua escravidão física, paradoxalmente, tornou-se mais livre mentalmente do que seus donos. Ele não aceitou a escravidão como algo bom ou desejável, mas como a realidade presente, a partir da qual ele deveria operar. Essa aceitação permitiu que ele desenvolvesse uma filosofia de liberdade interior que inspirou milhões de pessoas por séculos. Pratique esta meditação quando se deparar com situações difíceis. Pergunte a si mesmo honestamente: que aspectos dessa situação já são fatos consumados que eu não posso mudar? Que aspectos posso influenciar em minhas ações futuras? Aceite totalmente a primeira categoria, sem resistência mental inútil, e concentre toda a sua energia criativa na segunda categoria. Essa prática lhe dará uma serenidade poderosa que os outros interpretarão como força natural. Você não ficará constantemente exausto por batalhas mentais contra a realidade, mas terá toda a sua energia disponível para criar mudanças positivas onde você pode realmente influenciar. Os estoicos também praticavam uma técnica avançada chamada premeditatio malorum, a premeditação de males ou adversidades potenciais. Esta não era uma prática pessimista, mas profundamente prática. Ao ensaiar mentalmente como você responderia a prováveis desafios, você se prepara emocionalmente para manter a virtude e a sabedoria mesmo em circunstâncias extremas. Sêneca regularmente passava o tempo imaginando a perda de sua riqueza, a rejeição de seus amigos
a deterioração de sua saúde e até mesmo sua própria morte. Ele não fez isso por masoquismo, mas por preparação estratégica. Quando alguns desses cenários ocorreram em sua vida, ele estava mentalmente preparado para responder com dignidade, em vez de desabar em desespero. Implemente esta prática mensalmente. Passe 15 minutos considerando calmamente alguns desafios potenciais que você pode enfrentar nos próximos meses. Pergunte a si mesmo: se essa situação ocorresse, como eu gostaria de responder? Que valores eu quero manter, não importa as circunstâncias? Como posso usar até mesmo uma situação difícil como uma oportunidade para praticar a virtude? Essa preparação mental lhe dará profunda confiança, porque você saberá que pode manter seu centro interior. Não importa o que a vida joga em você. Você não estará à mercê de circunstâncias externas para sua estabilidade emocional. A prática estoica mais avançada de todas é desenvolver o que os professores chamam de a visão de cima, a capacidade de expandir sua perspectiva temporal e espacialmente quando confrontado com desafios que parecem esmagadores da perspectiva imediata. Marco Aurélio praticou imaginar seus problemas atuais da perspectiva dos anos futuros, da perspectiva do cosmos infinito, da perspectiva da eternidade. Essa prática não minimiza a importância de seus desafios atuais, mas os coloca em contexto para que você possa responder com sabedoria, em vez de reagir com urgência emocional. Quando você pode ver sua situação atual como um momento em uma história muito maior, você naturalmente responde com mais paciência, mais criatividade, mais serenidade. Todas essas meditações estoicas estão integradas em um sistema completo de fortaleza mental que permitirá que você navegue por qualquer desafio que a vida lhe lance, sem perder seu centro, sem sacrificar seus valores, sem desmoronar na vitimização. Não são técnicas teóricas, mas ferramentas práticas que foram testadas por alguns dos líderes mais sábios da história da humanidade. O poder dessas meditações não está em entendê-las intelectualmente, mas em praticá-las consistentemente, até que se tornem sua maneira natural de responder ao mundo. Todos os dias você os pratica, você se torna um pouco mais livre, um pouco mais sábio, um pouco mais forte. Cada desafio que você enfrenta usando esses princípios o prepara melhor para desafios maiores à frente. A diferença entre aqueles que entram em colapso diante da adversidade e aqueles que crescem através dela não está em seu talento natural ou em suas circunstâncias privilegiadas. Está em seu treinamento mental diário, em seu compromisso com princípios que transcendem flutuações emocionais temporárias, em sua prática consistente de virtudes que os fortalecem de dentro para fora. Agora você tem acesso às mesmas ferramentas mentais que Marco Aurélio usou para governar sabiamente um império, Epicteto para encontrar a liberdade na escravidão e Sêneca para manter a integridade em meio à corrupção política mais intensa. Essas não são filosofias antiquadas, mas tecnologias mentais tão relevantes hoje quanto eram há 2 milênios. A questão não é se essas meditações funcionam menos. Elas se mostraram eficazes por séculos na vida de pessoas que enfrentaram desafios extremos. A questão é se você terá a disciplina para praticá-los de forma consistente, a coragem de aplicá-los quando for difícil, a paciência para permitir que eles transformem gradualmente seu personagem de dentro para fora. A maioria lerá ou ouvirá essas ideias, sentir-se-á inspirada por alguns dias e depois retornará aos seus padrões reativos habituais, quando a inspiração inicial desaparecer. Mas você pode ser diferente. Você pode fazer parte dessa minoria que entende que a verdadeira transformação requer prática diária, que resultados extraordinários vêm da aplicação consistente de princípios comprovados, não da busca constante por novas técnicas ou inspiração externa. Comece implementando uma única meditação estoica hoje, antes que este dia termine. Escolha aquele que mais ressoa com seus desafios atuais. Se você está se sentindo sobrecarregado por circunstâncias além do seu controle, pratique a arte de resistir, concentrando-se apenas no que você pode controlar totalmente. Se você está evitando uma situação dolorosa, pratique aceitar a dor como seu professor e pergunte a si mesmo que força você pode desenvolver por meio dessa experiência. Se você estiver reagindo emocionalmente, sem pensar nisso, pratique a pausa consciente de 10 segundos antes de responder a qualquer situação intensa. Se você se sentir disperso entre várias preocupações, pratique memento mori, lembrando que seu tempo é limitado e perguntando a si mesmo
o que sua preciosa energia mental realmente merece. Não tente implementar todas as meditações simultaneamente. Essa é a armadilha da mentalidade de gratificação instantânea, que continua pulando superficialmente entre as técnicas, sem dominar nenhuma profundamente. Escolha uma prática. Comprometa-se com ela por pelo menos 30 dias consecutivos e observe como sua experiência da realidade muda gradualmente. A transformação estoica não é dramática ou instantânea, como prometem os métodos superficiais de autoajuda. É sutil, mas profundo, gradual, permanente. Após 30 dias de prática consistente, você notará que mantém a calma com mais frequência em situações que antes o incomodavam. Depois de 60 dias, você descobrirá que está tomando decisões mais sábias, porque não está sendo arrastado por impulsos emocionais momentâneos. Após 90 dias de prática dedicada, os outros começarão a notar algo diferente em você, uma serenidade magnética, uma confiança silenciosa, uma capacidade de ver oportunidades onde os outros veem apenas problemas. E depois de um ano de aplicação consistente desses princípios, você terá desenvolvido uma força interior que lhe permitirá navegar em qualquer tempestade da vida sem perder seu centro essencial. Essa transformação não acontecerá porque você leu essas ideias ou porque elas o inspiraram temporariamente. Isso acontecerá porque você terá treinado sua mente dia após dia, decisão após decisão, desafio após desafio, até que responder com sabedoria estoica se torne sua segunda natureza, mais forte do que sua primeira natureza reativa. Os grandes estoicos entenderam que não somos vítimas passivas de nossas tendências naturais, mas arquitetos ativos de nosso caráter. Todos os dias que você escolhe a virtude, em vez da conveniência, a sabedoria, em vez do impulso, o crescimento, em vez da vitimização, você está conscientemente esculpindo a pessoa que está se tornando. Esse processo nunca termina, porque sempre há níveis mais profundos de sabedoria a serem alcançados, forças mais sutis a serem desenvolvidas, virtudes mais refinadas a serem praticadas. Mas aqui está o belo paradoxo do caminho estoico. Quanto mais forte você se torna interiormente, mais gentil e compassivo você se torna externamente. A verdadeira força não precisa ser demonstrada agressivamente, porque você é tão sólido internamente que pode se dar ao luxo de ser gentil com os outros. A confiança autêntica não precisa dominar as conversas, porque está tão confiante de que pode se concentrar em contribuir com valor, em vez de provar seu valor. Esta é a diferença entre a genuína fortaleza estoica e a pseudo-fortaleza que muitos confundem com ela. A pseudo-força é rígida, defensiva, precisa ser constantemente testada, desmorona sob pressão genuína. A fortaleza estoica é flexível como o bambu que se dobra sem quebrar, serena sob extrema pressão, mais interessada em fazer a coisa certa do que em parecer forte. Quando você desenvolve essa força autêntica, você descobrirá que sua influência positiva sobre os outros ocorre naturalmente, sem esforço consciente. As pessoas gravitarão em direção à sua calma no meio de suas tempestades, buscarão sua perspectiva quando se sentirem confusas, se sentirão seguras em sua presença, porque inconscientemente percebem que você não está à mercê de suas emoções ou circunstâncias externas. Essa liderança silenciosa é talvez o presente mais valioso que você pode dar ao mundo. Ser um exemplo vivo de que é possível manter princípios elevados. Não importa as pressões externas, que é possível responder com amor mesmo quando os outros respondem com medo. Que é possível encontrar paz interior sem depender de circunstâncias externas para ser perfeito. Mas lembre-se sempre de que esse poder não vem automaticamente ou se mantém sem esforço. Requer vigilância constante, prática diária, humildade para reconhecer quando você se desvia de seus princípios e disciplina para retornar ao caminho virtuoso repetidas vezes. Os maiores estoicos nunca deixaram de ser estudantes. Nunca assumiram que haviam chegado a um estado de perfeição em que não precisavam mais se esforçar conscientemente. Marco Aurélio, mesmo sendo o imperador do mundo conhecido, escreveu em suas meditações particulares lembretes básicos sobre como queria viver aquele dia. Sêneca, embora fosse um dos homens mais bem-sucedidos de Roma, examinava-se todas as noites imaginando como poderia ter agido de forma mais virtuosa. Epicteto, embora fosse um professor respeitado, continuou a refinar sua compreensão dos princípios estoicos até o fim de sua vida. Essa humildade intelectual e compromisso com o crescimento contínuo são uma parte essencial da sabedoria estoica.
Não pratique essas meditações para se sentir superior aos outros, mas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Não use esses princípios para julgar aqueles que ainda não começaram este trabalho interior, mas para responder com mais paciência e compaixão à fragilidade humana natural. O mundo precisa desesperadamente de mais pessoas que tenham desenvolvido uma força interior genuína, que possam permanecer calmas na crise, que possam pensar a longo prazo, enquanto outros reagem impulsivamente a curto prazo, que possam encontrar oportunidades em meio à adversidade, que possam responder com amor mesmo quando são temidos ou atacados. Você pode ser uma dessas pessoas. Você tem as ferramentas, você tem a compreensão, você tem a oportunidade. Tudo o que você precisa agora é de compromisso diário com a prática, paciência com o processo gradual de transformação e fé de que cada pequeno ato de virtude contribui para algo maior do que seu benefício pessoal imediato. Toda vez que você escolhe responder conscientemente, em vez de reagir impulsivamente, você está contribuindo para elevar o nível de consciência coletiva. Toda vez que você mantém a integridade quando seria mais fácil se comprometer, você está fortalecendo a fibra moral de sua comunidade. Toda vez que você encontra oportunidades de crescimento em meio à adversidade, você está provando que existe uma alternativa superior à vitimização e ao desespero. Esta é a verdadeira grandeza do caminho estoico. Não apenas transforma você, mas através de sua transformação, você contribui para transformar o mundo, não através da pregação ou da imposição de suas crenças, mas através do exemplo silencioso, mas poderoso, de uma vida vivida com princípios elevados, com força genuína, com sabedoria prática aplicada, de forma consistente. Escolha uma meditação. Pratique com dedicação. Seja paciente com o processo. Mantenha a fé no resultado. E lembre-se sempre de que todos os dias você escolhe o crescimento em vez da estagnação, a sabedoria em vez da ignorância, a virtude em vez da conveniência. Você está honrando a nobre tradição de todos os grandes estoicos que vieram antes de você e preparando o caminho para aqueles que virão depois. A hora da transformação é agora. A oportunidade está bem na sua frente. A escolha é sua. Você continuará a viver de forma reativa, como a maioria, ou começará hoje o trabalho sagrado de forjar um caráter inabalável, que possa navegar em qualquer tempestade da vida, com sabedoria, dignidade e graça. Seu eu futuro está esperando por sua resposta. Dê a ele a resposta que ele merece. Antes que este dia termine, implemente uma dessas meditações estoicas em uma situação real em sua vida. Se você está enfrentando um desafio, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle nesta situação? E concentre toda a sua energia lá. Se você estiver sentindo uma emoção intensa, pratique a pausa de 10 segundos e pergunte a si mesmo quais informações valiosas eles estão lhe dando antes de reagir. Comprometa-se com 30 dias de prática diária, de uma única meditação estoica. Documente seu progresso. Observe como sua experiência da realidade muda quando você responde conscientemente, em vez de reagir impulsivamente. Se este conteúdo ressoou com sua busca por força interior e sabedoria prática, inscreva-se para obter mais ferramentas de transformação mental que forjaram os líderes mais sábios da história. E compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está pronto para transcender a mediocridade e desenvolver um caráter verdadeiramente inabalável. Lembre-se, a diferença entre aqueles que desmoronam diante da adversidade e aqueles que crescem através dela não está em suas circunstâncias, mas em seu treinamento mental diário. Comece esse treinamento hoje.